seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando a nossa série de programas tratando da Escola Bíblica da Igreja do Nazareno de Indaiatuba. Serão gravações programadas com estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Nós preparamos materiais que vão edificar a sua vida. Fique ligado no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações para que você não perca nenhuma das nossas programações que nós estamos sempre preparando novidades para fortalecer a nossa caminhada de fé. Eu sou a pastora Carmen e estaremos juntos estudando as Sagradas Escrituras. Pegue sua Bíblia, pegue um caderno, caneta, um marcador de páginas, um marcador de texto, um post-it. Eu convido você para estarmos juntos, como diz o profeta Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus que quer ser conhecido, Ele quer se revelar e Ele vai, através da própria Bíblia, que é a palavra de Deus, Ele vai trazer a cada um de nós ensinamentos, Ele vai trazer orientações, correções. E se você já estuda ou lê a palavra de Deus, ou mesmo se você nunca teve a oportunidade de ler e compreender, fique ligado. Estamos trabalhando para que a palavra de Deus possa ser lida de modo acessível, prático e, acima de tudo, que haja compreensão. E essa compreensão nos encoraje cada vez mais a aprofundar o nosso conhecimento, a prática da palavra, porque nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que também praticar a palavra de Deus. E eu quero começar nossa introdução ao nosso trabalho, ao nosso estudo, com uma pergunta para você, e é uma pergunta que ela merece a nossa reflexão. Por que estudar a Bíblia? Por milhares de anos, os judeus e depois os cristãos passaram a ser conhecidos como o povo do livro, dada a reverência e a dedicação que cada um tinha às Escrituras, tanto os cristãos quanto os judeus. Eles tinham uma reverência, eles tinham uma dedicação, interesse, e eles então foram conhecidos como o povo do livro. Acontece que a Bíblia é uma construção histórica, espiritual, que foi envolvendo a humanidade, e nós entendemos e entenderemos melhor, porque nós vamos tratar muito bem esse assunto, a respeito da revelação divina que nós podemos enxergar, perceber através das Escrituras e dessa revelação gradual, porque nós, à medida que nos aproximamos da Bíblia, estudamos o seu conteúdo, nós vamos observar que ela não é um livro qualquer, mas também a participação de pessoas usadas como um instrumento de Deus, inspiradas por Deus. Cada pessoa, no seu tempo, na sua cultura, dentro do seu contexto, trouxe, através da revelação e da inspiração divina, ela trouxe conteúdos que nos ajudam a compreender a revelação que Deus quis trazer para a humanidade. E mesmo depois dos livros terem sido escritos, reunidos, compilados, a Bíblia, a própria Bíblia, ela vem também escrevendo a própria história de superação, sem perder
a originalidade, a fidedignidade, ela superou crises financeiras, atentados, quedas de reis, guerras sanguinárias, perseguição dos fiéis. A Bíblia, ela superou a descrença dos iluministas, dos humanistas, dos cientistas que dedicaram anos de suas vidas para desacreditar esse livro tão especial, sem contar nas pestes, nas pandemias, nas revoluções, teve a industrial, revoluções culturais, movimentos artísticos, sem falar de terremotos, vulcões, tudo isso. A Bíblia tem uma história dentro da humanidade. O livro de Deus tem uma história dentro da própria história da humanidade. E eu quero compartilhar com vocês uma história real de Voltaire. Voltaire era um famoso filósofo francês. Ele morreu em 1778 e talvez tenha sido o maior expoente escritor francês. Voltaire, ele era um crítico acirrado, ferrenho do cristianismo, e ele escreveu num espaço de 100 anos. Olha o que ele escreveu. Voltaire, ele escreveu o seguinte: num espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, não haverá nenhuma Bíblia na Terra, senão prateleiras, vitrinas e amostras em museus, para ser investigada, procurada por algum curioso da antiguidade interessado no passado histórico. Voltaire escreveu isso. Mas aconteceu que quem passou para a história foi Voltaire, visto que a circulação da Bíblia continua a aumentar em quase todas as partes do mundo, levando bênção, levando cura, levando entendimento, revelação. E há um dito popular que diz que, e é com muita propriedade, que nós poderíamos investir as nossas forças para parar o sol, mas não para tentar interromper a circulação da Bíblia. Essa expressão é muito forte, queridos, porque a Bíblia, ela não é uma invenção humana. A Bíblia, ela é uma invenção divina, é um propósito divino, e não há nada que nós, seres humanos, muito capacitados, muito capazes, nós não temos como parar a Bíblia. E voltando ao assunto do Voltaire, apenas 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a residência de Voltaire e escreveu uma inspiradora declaração à porta e transformou esta casa onde Voltaire morou num depósito de distribuição e de impressão de Bíblias. E mais tarde, esta mesma casa tornou-se sede da filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, o qual distribuiu Bíblias por toda a Europa. Isso é uma história verídica, ela é real e é uma ironia da história. Voltaire, ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia o autor da Bíblia. E a palavra de Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Mas não se trata apenas de uma escolha de histórias boas, de bons enredos,
ou de um manual contendo algumas regras de conduta, alguma receita para uma vida feliz ou uma prosperidade. A Bíblia é o livro de Deus e por meio desse livro, Deus se dá a conhecer, Deus se revela. Por isso, por muitos motivos, e nós vamos caminhar em muitas situações e nós vamos chegar a essa conclusão. Não é possível a mente humana, ainda que sejamos tão capacitados, ainda que sejamos tão privilegiados na nossa inteligência, no nosso intelecto, nós não conseguiríamos ter um livro tão extraordinário, tão único, capaz de transformar vidas. Eu quero também compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quando nós paramos para degustar, para analisar a Bíblia, nós vemos que tem muitos detalhes. E essa passagem eu quero te chamar a atenção para um pequeno detalhe. Está logo no começo do versículo que diz assim: toda Escritura. Quero falar para você que nenhuma palavra na Bíblia ela é colocada de modo aleatório. Então perceba, nós cristãos, nós abraçamos e cremos em toda Escritura. E eu quero aqui abrir um parênteses. Nos nossos programas, nas nossas conversas, muitas vezes é necessário fazer assim uma pequena pausa para que a gente compreenda aquela circunstância ou aquele detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Então agora, abre um parênteses. O cristianismo é uma doutrina que acolhe e aceita toda a Escritura. E por que eu estou te falando isso? Existem doutrinas que, por conveniência ou para agregar outros princípios, aceitam somente parte da Bíblia ou alguns livros e parte de alguns livros da Bíblia e eles juntam com outras doutrinas. Muitos ensinamentos da Palavra de Deus vêm para questionar o nosso comportamento. E é por isso que nós cristãos entendemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não é para o nosso conforto. A Palavra de Deus, muitas vezes, ela nos dá o desconforto. Ela vai nos confrontar. Mas mesmo assim, mesmo nos sentindo desconfortáveis e até resistindo, nós cristãos devemos entender que a nossa decisão de seguir a Cristo não pode ser baseado em nossas convicções ou no que são as nossas preferências. Por isso é que nós abraçamos toda a Bíblia. Então, quando nós lemos toda a Escritura, é inspirada por Deus. Esse versículo tem muitos ensinamentos e nós vamos voltar nele outras vezes. Eu quero que você compreenda que a Bíblia ela é aceita toda, ainda que não seja aquilo que nós queiramos ouvir ou desejamos ouvir. Nós vamos acolher a Bíblia e nós é que vamos nos transformar e nos moldaremos a ela e não ela se moldar a nós. Isso é muito importante, porque nós não podemos simplesmente
excluir algumas partes da Bíblia ou não considerar aquilo como um ensinamento. Então eu quero te encorajar, num sentido de humildade e de verdade, aceitar a Bíblia como um todo e acolhendo como a verdadeira palavra de Deus. E agora, fecha os parênteses, voltamos para a nossa explicação. Olha bem, a Bíblia, ela tem um tema central para que toda a Bíblia ela vai convergir para uma pessoa, um tema, que é a pessoa de Jesus Cristo. Desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, o último livro da Bíblia, todos eles são convergentes e apontam para a pessoa de Jesus, o autor da salvação da humanidade. Vamos abrir então agora um outro parênteses. Você talvez pudesse me perguntar, Carmen, como Jesus aparece no Velho Testamento, se a partir apenas do Novo Testamento é que nós vemos os relatos? Como que Jesus pode ser o tema central se no Velho Testamento nós não temos o nome de Jesus? Então vamos entender que o Velho Testamento, ele traz Jesus como uma sombra, como uma projeção. É como se ele avisasse, ele anunciasse através de palavras, de eventos e até de construções. Então vamos dar um exemplo prático. O personagem Abraão, ele é uma prefiguração do próprio Cristo. Moisés, uma prefiguração. Vamos lembrar da história de Moisés? Moisés foi o precursor, né, o que guiou o povo que saiu do Egito. O povo judeu, o povo hebreu que saiu do Egito. Então veja, Moisés libertando o povo hebreu. É a prefiguração de um libertador que viria futuramente. José do Egito, a mesma coisa. Alguém que vai cuidar do povo que está, né, com fome, está sendo humilhado, passando precariedades, e vão até José, e a partir da história de José, nós vemos o povo sendo resgatado. Então nós temos personagens e nós temos eventos. Como eu já disse, o povo saindo do Egito. Outro exemplo de um acontecimento é o pedido para o sacrifício de Isaac, né? Deus fazendo o pedido a Abraão para o sacrifício de Isaac. Essa é uma prefiguração do cordeiro que seria morto futuramente. Outro exemplo, agora de uma construção, o tabernáculo. Cada parte do tabernáculo aponta para Jesus. Cada utensílio do tabernáculo aponta para Jesus. Cada espaço do tabernáculo aponta para Jesus. Mais detalhes, o sacrifício do animal no tabernáculo e depois no templo aponta para Jesus. A posição do sacerdote que conduzia o sacrifício aponta para Jesus. E os profetas que trouxeram as suas profecias e anunciaram com riquezas de detalhes a vinda do Messias. Queridos, todo o Velho Testamento é como uma prefiguração anunciando a chegada do Messias. Então Jesus já estava presente junto com Deus, com a Trindade, era toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, e nós vamos entender tudo isso biblicamente, e fecha novamente o parênteses.